This conference will now be recorded. Pronto, agora está gravando. Olha só, Anderson. Então, a ideia que eu passei para você por e-mail foi uma ideia de tipo de uma função multivariável da vida. Então, a vida é uma função multivariável. Você talvez não tenha os conceitos do Antônio Damasio, tá? Que é o conceito que ele já começa a falar de mente como se fosse um sentimento profundo e visceral, juntado, que ele chama de interocepção, que junta com a propriocepção. Isso dá dois bancos de dados cerebral, vamos dizer, e daí tem uma noção de mente, tá bom? Mas isso é interno do corpo. Fora do corpo, cara, variável de tudo quanto é lado. Tá? Variável de tudo quanto é lado. Então, o que eu falo quando eu falei da percepção, que é uma derivada? Toda vez que você percebe, você olha esse mundo e os estímulos que vêm, e esses estímulos você olha de uma referência, você olha com a cabeça do Oderson, mas não é só a cabeça do Oderson se ele tivesse nascido em qualquer lugar do mundo. Não, é esse Oderson agora aí, com essas memórias agora aí. E daí sai a percepção. Por isso que eu estou falando que a percepção é uma derivada multivariável da realidade. Mas é uma derivada, com base no teu local de fala. Agora espaço para tuas dúvidas. Não, eu acho que tá ok. Poderia até viajar na maionese e pensar em derivada primeira, derivada segunda, Sim, primeira, segunda, de né? ordens, né? E assim, você falou, posso estar enganado, mas eu acho que você falou de variável complexa. Eu acho que é uma função complexa, mas o complexa no sentido de muitas variáveis e não no sentido de raiz de menos um, né? Que é a Não, função não. complexa. A complexidade é algo multivariável. Não, eu acho que faz sentido, sim. Acho que faz sentido. É o que eu falava lá naquele grupo nosso há 20 e tantos anos. Só que eu falava no sentido de será, né? É aquela conjectura que essa função com um monte de inputs, né? O espaço, o tempo, a cultura que você está inserido, a criação, tal, tudo isso não define a trajetória, né? E no sentido de você tem até pouco poder de mudar a rota, né? Você está ali numa trajetória no espaço-tempo, né? Baseado em todos esses inputs dessa função, né? E a saída dessa função, de repente, você tem até pouquíssimo ou nenhum, né? Por exemplo, qual que é aquela religião cristã? Putz, esqueci o nome, que acredita que a gente está definido, né? A salvação, segundo a Ah, crença, está definida tá quem vai ser predestinado salvo já. ou não. É, Como? predestinado à salvação, já está predestinado. Isso, Está isso, predestinado. isso. É mais ou menos algo assim, né? E aí você tem, embora algumas pessoas dão a impressão que elas realmente fugiram muito da Então, mas rota, né? olha só, Anderson, você está falando da função complexa, que não é complexa, como você falou, não tem raiz de menos um, é multivariável, tá? Multivariável. Uhum. E como você é multivariável, eu penso assim, vamos pensar no Oderson, 1 ano de idade. 1 ano de idade, em qualquer cultura. Sacou? Em qualquer cultura. Qual é o único jeito de eu colocar informação na cabeça do Oderson com 1 ano de idade em qualquer cultura? Eu vou ter que fazer com que o local de fala dele vá mudando para que na percepção ele está derivando em relação ao local de fala. Doutor, eu acho que isso está escapando de você. Eu derivo você, a tua percepção é uma derivada em relação ao seu local de fala. Qual é o teu local de fala? Agora sim, o que está na tua memória, o que está na tua expertise. Isso é o teu local de fala.
ou como você se referenciou. Então, você teve filha e você também foi filho. E para eu te educar, se você é meu filho, eu posso até contar algumas lendas. 1, 2, 3. E aí eu sei que a tua realidade é olhando o todo, fazendo derivada na lenda que eu te falei, porque ela está na tua cabeça. No estímulo ou na emoção que você tem agora, porque ele está na tua cabeça agora. Então agora eu estou formando a criança, porque elas têm algo, o local de fala dela eu controlo. Eu não controlo a multivariável do mundo inteiro. É muito complexo. É muita multivariável, você entende? Mas eu controlo o que vai na tua cabeça. Porque eu coloco na tua cabeça. Se eu sou teu pai, você entende? Se eu sou tua mãe. Então Sim, eu coloco sim. informação na tua cabeça, vou realimentando essa informação uma vez, 2 vezes. Ou se não, a minha Mas teoria a mais. minha informação também está poluída ou influenciada por tudo. Sim, mas é Então, tua. Mas é tua. Mas daí eu não tenho controle. sim. Eu não tenho controle, porque é tua. E se você Uhum. tem uma pessoa com bem autoafirmativa, apesar do outro colocar uma instrução para você, uma informação, você pode negar. A tua atenção não vai lá e você nega. Então você não coloca atenção naquele negócio. Mas vamos lá. Eu vou pegar Então, eu tenho você, que ser capaz de negar também. tem que ser ensinado. Posso não ser. Tem que ser ensinado. E aí é o Uhum. seguinte, como que você controla a tua atenção? Se a tua atenção ela é hackeada facilmente, quem te hackeou vai colocar o teu local de fala aquela informação. Com aquela informação, quando você olha o mundo, você já olha, cara, você já tem Daquele o jeito. que essa Aquele pessoa colocou. viés. Por que aquele viés? Vamos lá. Você tem uma integral, você tem uma função multivariável enorme, complexa no sentido de muitos elementos, tá? E nenhum, eu vou falar agora de 3 variáveis diferentes. Eu vou colocar x1, x2, x3 como variáveis, tá? Que não está nessa função. Que não estão nessa função. Mas se eu pegar e coloco um x1 para você e eu vou variando esse x1 ao longo do tempo, que não está nessa função, e eu estou variando ao longo do tempo, mas esse x1 entra na tua cabeça, a tua percepção é a derivada de tudo em relação ao x1. Só sobra o que eu deixei. O resto é zero. Porque o teu local de fala, eu estou colocando o x1. Eu estou enfiando o x1 na tua cabeça, você entende? Eu estou colocando para Então, mas você, por aí a exemplo, função, ela tem algo derivado, não no sentido de derivada, mas ela tem algo derivado de x1. Senão não influenciaria. não, eu tô colocando a função inteira da tua vida, toda a complexidade, eu estou jogando, eu estou introduzindo o x1. Eu estou colocando uma fake. E aí você está percebendo a vida com essa mentira a mais. Existe Papai Noel, existe Papai Noel, existe Papai Noel, existe Papai Noel. Tá vendo? Filhinha, você fez isso, Papai Noel não vai dar o presente. Notou? E aí tem uma percepção do Papai Noel que não existia na função original, Entendi. mas eu criei. Então agora eu posso corrigir esse indivíduo através da função que eu coloquei, que é mentirosa e pode ser verdade, tá? Eu estou falando uma mentirosa, Papai Noel, tá? Ou se não, a Páscoa, ou o coelhinho. Então eu estou colocando, estou introduzindo uma nova variável nessa função grande, e essa variável eu controlo. E ao eu controlar, eu Uhum. determino o caminho desse indivíduo, porque agora eu estou dando a verdade para esse indivíduo. E outra, se eu faço, esse indivíduo vai fazer a derivada de tudo em relação ao local de fala que ele está. O local de fala que ele está já tem Papai Noel. Derivada de tudo, a complexidade em relação ao local que Uhum. ele estava, sobrou Papai Noel. O resto, às vezes, física quântica, não sei o quê. Ele não estava com isso na cabeça, então isso foi tudo zero. A derivada é Uhum. zero, zero, zero. Só sobrou Papai Noel. Só o que Sim, importa é o sim. Papai Noel. Notou? Uhum. E se eu crio, se você é um cara, um editor de uma grande revista, um editor de alguma coisa, ou mesmo de uma faculdade, olha, nós vamos introduzir X1, X2, X3 ao longo de todo o curso e todos os alunos vão perceber essas novas realidades em função dessas variáveis que nós, escola ou universidade, estamos criando. Ok. Entende o que eu estou falando? Sim, É uma coisa que. Não, é uma coisa simples, mas quando eu me senti nisso, eu sim. falei, cara, a minha formação, na hora que eu recebo a formação e a informação, o meu local de fala troca e eu vejo uma realidade diferente, cara. Eu vejo a realidade diferente, quer dizer,
Eu sou modulado na informação que eu recebo. Sim, sim. É mais ou menos essa ideia, você entende? Acho que sim, desde pequeno. E o tempo inteiro, a vida toda. Exata. Não é que eu estou maior e agora estou me dominando. Não, tudo igual. Tá Uhum, massificado, tudo igual. Porque a informação vem, ela muda um pouquinho o teu local de fala e você deriva a integral da vida em relação ao teu local de fala. derivada. Sim, mas a integral da vida inteira, o cara colocou, jogou o x1, x2 e x3 lá no meio como função, você entende? Então, se eu derivar com esse local de fala, com essas instruções, com essas memórias, vai só sobrar x1, x2, x3 e eu vou achar que isso é a minha realidade. Aí nós estamos Uhum, falando de grupo de zap, de fake news também. Porque vai sobrar só sim, isso como realidade. Porque é uma formação ao longo de dias, semanas, meses, né? sim. Naquele aspecto, né? Sim, Naquele porque eu aspecto. peguei. É, exatamente, mas na hora que eu estou colocando a instrução, jogo uma informação de mídia e o cara naquele aspecto ele vai, se ele tiver com aquela memória, ele vai filtrar, né? Ele vai simplesmente perceber. A hora que ele percebe, a minha hipótese, né? A minha hipótese, né? Não sei, especulativa inclusive. Toda vez que você vai perceber algo, você está derivando a integridade da vida que te rodeia e te permeia em função do teu local de fala. Então, o que está no teu local de fala? Que memória você tem agora? Essas memórias estão definindo o que você está percebendo. As memórias Sim, ativas no teu local de fala. Então, sim. o que a tua filha às vezes faz com você? Ela vem e vai te colocar você no assunto um, 2, 3 e 4, para depois pedir algo. Uhum. É, em Instintivamente, ela geral, coloca. o bom vendedor são dois, tá? Hã? É, e a fake news também funciona assim, né? É o digital, é um ou zero, né? Então ela pode até te vender um aparentemente, mas ela quer que você acredite no zero. O cérebro é mais dicotômico, né? É A ou B, né? Ele não vê muito as nuances no meio. Então, isso explica por que que as redes sociais estão indo sempre em dicotomias, né? Você está falando de uma Você vai coisa. definindo as pessoas A ou B, o certo ou errado. E pode ter uma série de características no meio. Tá? Então, por exemplo, uma técnica de venda. Eu quero te vender uma camiseta. Né? Eu posso te mostrar duas. Isso tem estudos, né? Tem um caso que está em vários livros, que é a Casa da Geleia, é um caso real, que eles mostravam assim, eles tinham geleia de dezenas de frutas e não vendiam bem, até que um cara lá falou, não, ao invés de você ficar dando experimentação de 30 tipos de geleia, você vai reduzir isso ao máximo, né? Então, se você vai em duas, o cérebro em geral decide por uma, né? E você não tem só geleia, sei lá, de abacaxi e morango, mas você vai ser tentado a escolher uma das duas que você experimentou, né? Em detrimento da geleia de jabuticaba, de pimenta, de não sei o quê. Então, se você consegue focar a atenção para o 0 ou 1, né, ou esse ou aquele, e sendo que ao escolher esse é automaticamente não aquele, fica mais fácil você anular uma porção de outras coisas Esse é um que viés está humano no meio. muito forte, que se você olhar mesmo em paper, é viés do binarismo, né? Ou o cara tem Uhum, um problema complexo e o cara vem com a solução sim ou não, certo ou errado. Quer dizer, é o uhum, viés do binarismo. É por isso que eu comecei agora a elaborar uma nova ideia, um novo projeto, de que eu chamo que até de ciência, de política orgânica, porque a nossa política, que vem da Europa, é a política binária, esquerda-direita. Desde lá, continua igual, não muda. Por mais que você fale, mas tem um monte de coisa no meio e tem certo. Não, não muda. Ela continua certo, errado, esquerda, direita, você entende uma coisa, e ainda fala que a esquerda para uns é errado e outra para a direita é certo. Então, é binária.
Então, é um viés. De fato, Uhum. e esse viés faz até com que, se você fizer um estudo forte, a luz é partícula ou é onda? Quer dizer, é os dois, ou é um, não, é uma variável, tudo é uma variável, nada é direito ou esquerda, nada é um e zero. Um e zero é coisa de digitalização, Uhum. não é assim. As coisas não são desse Isso. jeito. E a gente Só reduz as analógico, pessoas, exato. tá? São analógicas, as coisas são analógicas. Exato. E no Você cérebro. quer colar, Ah, desculpa, no teu exemplo aí, esquerda e direita da política, né? Você quer colar todas as coisas nos dois polos. Então, LGBTQ e tal, isso é esquerda. É o clima, exatamente. é esquerda. Livre mercado é direita. Né? O Isso. capitalismo é direita. O socialismo é esquerda. A religião é direita. E aí você vai criando dicotomia ao máximo, né? Para só ter duas escolhas. E, na É, verdade, teria um monte de escolhas ali e até a não escolha, que poderia ser a anarquia, né, o não Estado. é, Então, mas isso não é, satisfaz nenhum dos dois polos. não, e outra coisa, Anderson, o político em si, como ele é jogado nesse binário da aceitação, ele se coloca aí também. Então ele não propõe coisa diferente Uhum, do que isso também. É uma redução máxima. Você entende? É uma redução máxima. uhum, Então a coisa fica bem diferente. E justamente por quê? Porque todos os dados, todas as variáveis que você vai colocando é em função desse negócio para lá e para cá, e você vai colocar nessa nossa fala, que é um todo da vida, coloca essas variáveis e depois, quando vai perceber, percebe em função dessas variáveis e acha que isso é real. Isso foi incluído na cabeça da gente. Estou colocando de memória. E a gente acha que é esquerda e direita. Não é. Não é. Não é. É muito mais opção, é muito mais coisa, é muito mais variável e depende de você mudar. E às vezes, depende da cultura que você está, você já tem um viés cultural, não tem jeito, nós temos. A cultura nossa coloca uhum, essas memórias, e essas memórias você tem o teu local de fala, e quando você vai perceber, você está vendo a vida através da tua cultura. Não está vendo a vida como ela é. Você vê ela uhum, através da tua cultura. Eu acho que é por uhum. aí, essa fala aqui é por aí mesmo. Essa é a ideia É, da. e o que você falou do jornal ali e tal, de editorial, né? É, aí tem isso por trás, né? Você É, tem um fato, né, do que ocorreu, ocorreu alguma coisa. Só que aí você tem o olhar da percepção do que ocorreu, né? E dos porquês, e aí vai embora. E aí tem o viés editorial para jogar você para alguma vertente que interesse mais o editorial ou até a crença do editor, né? essa ideia mesmo. Ele vai colocar, ele tem como que antes da notícia, que é a notícia alma que ele quer colocar, ou a narrativa alma que ele quer colocar, ele coloca 3 ou 4 notícias que vão dar base para essa. Então eu coloco informação, 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 ou fotos. A foto cara, é de um cavalo, não tem nada a ver com o assunto, mas é um cavalo numa posição X que remete, dá semântica para o que ele quer abordar aqui. O cavalo na posição X, ou coisa parecida, estava falando de algo que não tem nada a ver. Sim, mas a imagem tem alguma coisa a ver com essa emoção. Então o cara alinha a parte emocional e te leva àquela. Não, já tem a percepção, já tem a percepção. A percepção que o editorial queria que você tivesse. Então, Uhum. e de fato, se você pega a mesma notícia e olhar em vários tipos de jornais fora e dentro do Brasil, você vai ver que a percepção daquela notícia é diferente. O mesmo fato. Você Sim, olha, sim. naquele contexto ele muda, o fato, a narrativa muda. Ou o teu sentimento em relação ao fato muda, porque você é jogado em outro local de fala. E notou que quando eu falo local de fala, não é o local de fala comumente aceito. O local de fala que eu falo é o que está na tua cabeça de emoções e memórias agora. Entende? Não quer dizer que, por exemplo, o teu local de fala, você não é negro. Tá, mas se você estiver estudando alguma coisa sobre negro, escravidão e o caramba, o teu local de fala é esse. Você tem essa informação. E pode ser com viés ou não com viés, contra ou a favor. Mas agora você está com essa informação e esse local de fala, quando você olha as coisas, você está percebendo através do que está na tua cabeça. Você não está percebendo o que assim, sem polarização. Você sempre vai estar polarizado quando olha as Sim, coisas. sim, Sempre, não vai ter jeito. sim.
Mas é por aí, Odras, era só Embora isso se mesmo. muda, né? Você pode Oi? mudar. As pessoas podem mudar. De alguma forma, ela pode ir de um polo até outro. Ela está em A e ela pode, em algum momento, resolver, de alguma forma, com influências tal, a ser não A. A ir para um Sim. polo totalmente oposto. E outra, essa mudança de polo. Então, mas continua polo, continua binário, continua viés. Ela sai de Não, um polo e vai para outro e só um continua viés. exemplo, né? Ela continua porque ela joga. Agora eu vou seguir as informações que vêm desse canal. Agora eu vou seguir informações que vêm desse outro canal. Então ela vai seguindo fontes e fica direita e esquerda e continua. Você pode ter um caminho, por exemplo, do meio, né? De centro. A gente está falando de política aqui, mas pode ser qualquer coisa. Você pode chegar a enxergar, né? Você tinha um viés mais extremo e pode, de alguma forma, enxergar e falar: peraí, isso aqui eu concordo com aquele lá, daquele extremo, isso aqui com o daquele outro, e esse aqui estou numa posição que não seria nenhum dos dois. Né? Eu acho Então, que é mais aqui no meio. mas Você eu acho que, por consegue. exemplo, quando você fala em caminho do meio e você joga essa justificativa que você acabou de falar agora, e eu não considero isso o caminho do meio, isso eu considero o teu caminho. Porque você mistura como você pondera e você mistura. Eu gosto disso desse e gosto daquilo daquele outro e você pondera. O problema que nós temos na cultura e nessa política binária, tá? É que dos dois lados querem aumentar o número de seguidores e não vai deixar você com o teu caminho. Os dois lados Uhum, do binário vai querer que você fique polarizado e seja um seguidor. E ao ser seguidor, uhum, recebe aquelas informações daquele X1, aquele X2, aquele X3, e aí vai ver a realidade daquela maneira, porque você é um seguidor. E nas últimas lives que eu passei, cara, a alma perturbada é a alma quando ela deixa de ser e começa a seguir. Se você começa a seguir, você deixou de uhum, ser. E aí você começa a ter uhum. perturbação, porque ao seguir você perdeu Sim, você. Você perdeu o meio. sim. Quando você fala o meio, você se perdeu. Então agora eu tenho que Uhum, seguir isso. Então agora eu tenho que ser cristão. Agora eu tenho que ser budista. Agora eu tenho que ser ateu. Agora eu tenho que ser. E aí quando você uhum. tem que ser, você já se perdeu. Acabou o E aí pertencimento. você gasta parte da energia vital para te levar para um ponto que não seria o teu natural, né? Só que você tem que estar nele. E Isso. aí Você é perdeu o pertencimento. energia potencial vital que você está perdendo. Sim. Você é um seguidor. Você é um seguidor de alguma coisa e aí vai ter que provar que aquilo é certo para você mesmo e vai gastar bastante tempo lendo livro, fazendo coisa para provar que aquilo é aquilo mesmo, jogando Se informação no seu convencer, né? local de fala para ver aquilo. De fato, cara, não era aquilo. Não era. Mas aí você se prova, você se logra num ponto ou no outro. Uhum. Beleza, E Aldous? Acho que coloca era o seu isso. conforto lá, né? Oi? Você coloca o seu conforto lá também. Você busca o conforto. Você busca um Sim. conforto, né? Você busca lugares confortáveis, estáveis, né? Podem Pois ser mínimos locais, né? E que você fica como se fosse uma parábola, você tende a ficar ali no meio sem conseguir escapar, porque é confortável. Né? Vai doer você ir para outro caminho. Você vai ter que mexer com algo que você vai ter que deixar de seguir alguma coisa. Né? Então, desde que, Anderson, desde que você não está ganhando para isso. Porque se você ganha para isso, você segue isso. E não é estável. Você entende? Se eu sou um, não se eu sou, sei, porque tem gente que, vamos dizer, passa a vida ganhando e criticando o que está fazendo. E se eu sou, sofrendo e deprimida e ganhando daquilo, sem necessariamente estar defendendo. tá. Se eu sou um Então, pastor ou se eu sou um padre, estou vivendo, ensinando religião para todo mundo como pastor, como padre cristão, pastor ou padre ou líder religioso, mas eu estou ganhando para isso, eu ganho para isso.
e eu não tenho outra forma de sustento de vida, e eu concluo que realmente não há vida depois da morte, eu continuo ensinando. Porque eu não tenho onde me ancorar para ganhar o meu sustento. Notou? Isso é complicado, e aí não é um local de conforto, é um local de muito conflito. E eu vou me esconder através das minhas dúvidas, porque o meu ganha-pão é contraditório àquilo que eu acredito. Talvez vai dar até burnout, vai dar alguma coisa, umas crises na cabeça desse cara, tá? Porque realmente, ou dessa mulher, porque realmente ela não acredita mais, mas ela ganha com isso. E é um Estado que não apoia o cidadão. Cara, cadê o teu trabalho? Ah, você tem que acreditar no teu trabalho. Não, mas não há opção dessa pessoa sair, ela tem que ser assim. E aí é complicado, aí tem crise interna. Acho que é diferente talvez da tua condição, talvez da minha condição, mas tem pessoas que ela está numa condição extremamente conflitosa e não consegue sair, cara, não consegue sair. E é difícil, aí Eu acho que mais do que o Estado é a educação, que seja via Estado ou não, que daria essa porta de saída. E não, sei lá, uma esmola do Estado, olha, não, tenta não aqui esmola, outra coisa. é uma porta financeira de saída. Porta Eu financeira de acho que saída. a, a educação pode, inclusive, fazer a pessoa enxergar esse Estado, né? Que A muitos não esmola, enxergam. a esmola para mim não tem sentido do Estado a partir do momento que eu, na minha visão de política orgânica, considero que o cidadão é dono do Estado, eu quero o rendimento do Estado que é dado para super rico e não para o cidadão. Você entende? O cidadão tem que ter o Mas direito é que ele uma é dono. visão utópica, né? Que Sim, o cidadão é dono do Estado. O Estado sim. veio de uma elite e ele continua na mão da elite e Pronto. E a veio gente. do escravo. O escravo É isso agora mesmo. É ele isso mesmo. ele está livre, mas ele continua trabalhando para o Estado. Ele O ganha Estado. menos, ele tem menos filho, ele é, a mulher passou a trabalhar porque precisa, né? Então tem uma série de É isso mudanças mesmo. sociais para sustentar o sistema do Exato. rei dos amigos. Estado, pela minha visão, o Estado foi uma arma de uma elite contra o rei. Eu tiro o rei e coloco o Estado, mas é a elite que controla o Estado. A Que elite que seja, controla o que Estado. seja. Por exemplo, se você, Continuou sendo o lá em cima, poder lá em cima. e os escravos. Sim, mesmo, não mudou nada, não mudou nada. Tanto que se você vai na elite, e se você é um grande, e se você da elite, você faz um desvio de 50 bilhões de reais, por exemplo, você vai ser julgado e vai ter uma doutrina da libertação que vai te libertar. Você não irá preso, porque você faz parte da elite que controla o Estado e Uhum. não vai preso, não há como. Isso sim. Então tem que ter uma versão utópica de o cidadão ser dono do Estado, e de fato, é uma visão utópica. Tem que mudar de alguma maneira através de processos legais e não com revoluções. Vai lá, vamos ver devagarzinho, tentando essa visão utópica subir através de algo. E outra, quem está na elite também domina os meios de comunicação, não vai chegar para a população. Então é bem mais complicado. Mas Mas é difícil mudar, você tirar o câncer com ele, você curar um câncer com ele lá, né? Você tem que extirpar o câncer para aí o organismo voltar a funcionar. Então, fazer isso com as ferramentas do câncer não é fácil, que é o que você está falando, com as ferramentas legais. Então, as ferramentas legais é a preservação do poder atual. Essas são as ferramentas legais. É o lobby, é o juiz, se ele matar alguém, ele é aposentado com salário integral. É, enfim, um monte de coisa que a população não quer. A população não quer isso. Pode perguntar para a direita, esquerda. A população quer a saidinha dos presos? Não quer, né? Mas ela existe lá. A população quer que seja proibido o cannabis? Não quer, né? Mas isso interessa o poder, né? é mais lucrativo o Então, proibido que liberar fica barato, não tem exato, lucro. Não tem exato. lucro. Ela usufrui disso, né? Quem tem o Usufrui. capital usufrui do que é ilegal e proibido, Sim, sim, né? sim. Lucra mais, consegue Então, lucrar mais e controlar o fluxo. exato.
Exato. Controla o A fluxo mesma normal. coisa com comportamento, com aborto. O aborto existe para quem usa o sistema público. Para quem usa o sistema particular, não existe proibição do aborto. Você vai lá e faz uma curetagem. É, Tá? ele está O pronto. plano de saúde, se bobear, até paga a curetagem. Né? Então, assim, o Estado, Jacques, na minha visão, ele não conseguiu ser democrático. Democracia é, é uma falácia, né? Ou, se você preferir, é uma democracia de poucos. Tá? Quem está ali próximo aos amigos do rei. Tá? Pode ser o clero, pode ser os militares, pode ser os políticos. Quem está ali perto tem a proteção do Estado. Né? Quem não está ali recebe as esmolas para não criar perturbação. Tá? Então você vê É, aí ao longo da nossa geração, você pega aí 3 gerações, o homem dava conta de 5, 6 filhos em casa, né? Hoje a mulher trabalha, a mulher tem um filho só, nós já estamos em alguns países indo de 0 para 1, com o homem e a mulher trabalhando. Uma casa custa várias vezes mais o salário do que em 2 gerações atrás. Um financiamento estudantil custa várias vezes mais do que uma geração atrás. Então, é um esquema de escravidão, que está todo mundo livre, né? Você tem direito, você pode ir e vir, você pode se expressar em, em relativa, né, liberdade, aí depende o estado que você está, mas é um sistema que é difícil ele se curar com a legalidade do que está na lei hoje. É difícil. Não, eu não consigo enxergar. eu vou por esse caminho, porque tem uma cura do câncer agora que é justamente eu vou pegar o sistema mesmo, o próprio leucócito, tiro ele para fora, trabalho ele até ele saber como se faz, devolve para o corpo e ele tenta destruir o câncer. Entende? Então é um processo de educação no próprio sistema. No próprio sistema de. Então, quer dizer, é profundo, é utópico, é profundo, mas é o próprio É. sistema. Então, tem algumas curas de câncer que você pega o leucócito, joga, treina ele para combater desse jeito. Então, porque o câncer, volta e meia, simula ser uma célula normal. Não, mas ele tem uma janelinha diferente. Treina o leucócito, olha, está aqui a janelinha. Ele vai lá e começa a destruir e começa a realmente migrar o câncer. Mas o que você falou é certo. E outra, não é uma pessoa, é um grupo, é uma elite muito enorme que ela já está. As suas atitudes e pensamentos já está emaranhado nesse poder de preservar o Estado do jeito que está, sem mudança. Né? Concordando com você. E de fato é isso. Uhum. Você vê, isso é Uhum. duro. Você vai e ficou mais duro ainda. Então, quando começa a mudar um pouquinho, já não, trava, tranca, tira um governo, coloca outro, tira um, coloca outro, e na mudança de um governo para o outro, ele se estabiliza de novo, um tipo de uma ordem estabelecida de manter o rico rico. Mais ou menos é isso. E quando a gente Uhum. fala rico, acima de 1 bilhão, não é milhão, Uhum. né? É lá em cima. Pô. É rico, rico mesmo, e ele mantém uma ordem. E, como a gente conversou várias vezes, ó, se o cara, depende do poder, você falou do juiz, mas também no exército, fez uma coisa muito errada, é aposentado pro resto da vida e ganhando o resto da vida. Também tem o vínculo do jurídico com a parte militar, com a parte das armas também. Mas, ó, eu Porque só é acho que é isso quem aí, cara. que Valeu. protege, né? Se Beleza, protege. beleza. Se protege. Eu, Eu acho que eu O acho que Maduro a fez isso muito saída. bem. Né? Como? O Maduro fez isso muito bem. Pegou o jurídico, pegou o militar. Travou. Todo Travou. mundo, todo mundo, É. todo mundo. Sistema É que muito ali é bacana. um caso Um radical, babuzão. mas tá todo Um mundo fazendo autoritário. isso, né? Um autoritário, né? Pega os dois e É, trava. E trava. E travou. E travou. E aí acabou. é isso Travou. aí. Travou o Mas negócio. eu acho que a saída é a educação. O problema é quando o câncer é o responsável pela educação da maioria. Né? Então, Tá no controle. Tá. Não, o câncer, veja só, o câncer controla o Estado, controla o teu cérebro.
De alguma maneira tem que tirar esse controle. E é utópico, mas tem que ser tentado devagarzinho. E é justamente isso, tem uma integridade, o número de informação que os caras vão passando na mídia para você processar ela, e você joga a atenção para lá. E ao você jogar a atenção para lá, você está desviando a atenção daquilo que poderia te levar num processo educacional melhor. Mas a atenção é desviada, e ao a atenção ser desviada, você produz coisas distintas. Anderson, vou deixar só parar o recorde aqui.